amadas, que alegria estar aqui com você em mais um programa Guardiãs do Lar. Quero te dizer que é muito gostoso te ver aí, os comentários, saber o que você está gostando da nossa programação, o que não está. E eu também quero te convidar para ir lá no meu Instagram, lá a gente consegue conversar melhor sobre tudo isso. Eu espero que cada palavra que é dita aqui possa te ajudar e contribuir para você ter um lar mais leve, porque uma guardiã do lar não é qualquer coisa, é muita coisa. Ser uma guardiã do lar é algo mais importante da sua vida se você tem um lar. Então vamos juntas? Hoje eu tenho uma convidada linda, uma convidada especial, mas depois do nosso momento eu vou apresentar a vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso momento de meditação, aquela cheia de pitadas de sabedoria, onde a gente medita sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e principalmente este lar interior. Quero que você abra aí, ó, em Isaías 40, versículo 30 e 31, que diz assim, ó: os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Qual é o segredo da força? Tem muita gente que dá várias dicas, né? Então, eu para ser forte, eu tenho uma alimentação super saudável, eu faço shots matinais e ó, tá tudo certo, também tenho o meu shot matinal que é maravilhoso. Mas o segredo da força, será que é realmente algo de fora para dentro? Vamos aprender hoje neste programa. Muitos dizem que são as horas na academia sem parar. Alguns afirmam que a habilidade de não sentir as dores da vida, então até as dores. Então aconteceu algo muito ruim, essa pessoa isola a dor e segue a vida. Só que lá na frente a gente sabe que algum probleminha sempre dá. Já ouviu falar isso? Então pode ser que aconteça alguma coisa. Outros ainda falam que é ser o mais inteligente naquele lugar. Então, eu tenho que ser o mais inteligente. Eu sendo a pessoa mais inteligente, eu sou a mais forte. Numa mesa, por exemplo, eu tenho que ser o inteligente. Eu vou numa festa da família, eu tenho que ser o inteligentão. Será que a força vem exatamente disso? A palavra de Deus, felizmente, ensina-nos claramente um dos principais pilares para crescermos e avançarmos de força em força. Esse segredo não tem a ver com paradigmas terrenos e habilidades conquistadas para o nosso próprio braço, mas sim com a espera do Senhor. Nessa semana, falaremos sobre como podemos ser fortes mesmo em tempos adversos. Como eu posso ser forte mesmo sabendo que algo dentro do meu lar aconteceu. E isso já tem a ver com o tema da nossa convidada. Como eu vou ser forte? Como eu vou ser forte se o luto passou no meu lar e levou alguém? Como eu consigo isso? Um dos nossos personagens favoritos da Bíblia, sabe quem é? Josué. Já ouviu falar dele? Pois então, ele foi um homem especial que enxergava as oportunidades muito além do que as outras pessoas. Foi Josué e Caleb que voltaram com boas notícias e uma visão positiva acerca de Canaã. Ter uma visão positiva, aonde você vai, te ajuda a ser forte. Josué chega naquela cidade de Canaã e ele foi enviado como um espião para saber como era a tal da cidade. Ele, Caleb e outros. Os outros chegaram amedrontados e falavam: não vai dar certo de nós conquistarmos essa cidade, porque nós, perto daquele povo, somos como gafanhotos, nós somos pequenos, eles são grandes em estaturas, tudo ali é grande. E olha o pensamento dos outros. Chega Josué contando o babado para Moisés e fala assim: olha, aquela cidade, ela é maravilhosa, tudo ali é grande, tem muitos poços, uma terra que emana leite e mel. Vamos para cima para conquistar. Uma visão positiva de futuro. As mesmas pessoas foram levadas, essas duas pessoas, dois tipos de pessoas, foram levadas para a mesma cidade, para o mesmo lugar. E o objetivo era: qual é a tática de guerra que nós vamos ter para conquistar essa cidade? Só que a visão de Josué trouxe uma perspectiva totalmente diferente dos outros, que não tem nem nome na Bíblia, não fala o nome deles. Somente para eles, aquele era um bom território, farto e promissor. Eles não tinham medo como os outros confiavam no Senhor.
E se você quer saber mais sobre essa história, vai ler lá em Números, na Bíblia, Números 13, conta direitinho essa história, que incrível. Mais para frente, com 85 anos, Josué relatou como se sentiu quando foi enviado por Moisés para espiar a terra prometida. Ou seja, 85 anos depois. Olha lá, vamos ler. Em Josué 14:10, que fala, ó, agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, estou forte, como o dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater a guerra, como para fazer o que for necessário. Eu não sei você, minha amiga, está aí do outro lado da tela, mas eu fico pensando, eu necessito da juventude de Josué. Então, Josué foi para conhecer aquela terra, ele tinha 45 anos. Não, ele tinha 40 anos. 45 anos depois, com 85 anos, é onde ele entra na terra prometida. E quantas vezes nós queremos algo, almejamos algo, mas é tão imediatista, se não for para agora, eu nem quero. Se não for para passar pelo processo da conquista, eu nem vou. Se for para começar a estudar uma faculdade, nossa, mas uma guardiã do lar vai estudar agora que eu tenho filhos, então eu nem vou. Será que é realmente isso? Ou será que nós temos que aprender com Josué, que a juventude estava na sua mente, na sua cabeça, e ele se sentia revigorado, inclusive no seu físico, para conquistar a terra prometida? Eu não sei você, minha linda, mas eu faço minha escolha. Senhor, vem em mim com a juventude, porque não tem a ver com a idade, sim com a mentalidade. Você pode imaginar isso? Josué, 45 anos depois, sentia-se tão forte quanto nos anos anteriores. Sua espera no Senhor o fez entrar na terra prometida. Uma geração inteira morreu no deserto, mas ele viveu para ver a esperança se cumprir. Pensa que 45 anos depois, muita gente passou por ali. Aquele que era um bebezinho, agora já era um homem um homem já vivido. Aqueles que estavam ali com 45, 80 e lá, talvez já não subsistiram ao deserto. Mas ele estava ali dizendo, eu estou aqui para contar a história para os meus antepassados. Vivendo de força em força. Então é certo que esperar no Senhor em suas promessas nos faz forte. A Bíblia diz que aguardar nele não só nos mantém de pé, caminhando a passos lentos, mas nos faz correr sem nos cansarmos e voar ainda mais alto. Está escrito lá em Isaías 40, 30 e 31. A perseverança em Deus nos renova, nos faz mais forte. Claro que as escolhas que eu faço, atividade física é importante, mulher, ter uma alimentação saudável também é importante, mas o mais importante é a sua força vir de uma força sobrenatural. Existe um empoderamento feminino, e eu vou te falar, preciso dizer verdade sobre você. Esse empoderamento vem do Espírito Santo, senão a gente cansa. Senão chega uma hora que começa a ter crise de ansiedade, você não sabe por que está tendo isso, porque é muito peso nesses ombros, é muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que nós precisamos estar atentos se nós não tivermos a força de Jesus nos ajudando. No dia a dia, um dia de cada vez, nós não vamos subsistir às adversidades. O Senhor jamais nos chamou para uma vida de escassez, uma vida onde tem falta, uma vida onde só tem desgraça. Estava conversando hoje com uma amiga e ela falando, Lígia, mas só tem notícias ruins. Eu abro a internet, tem uma notícia ruim, vou para tudo que é canto, notícia ruim. Então, eu disse a ela, mude um pouco o foco, mude a atmosfera, porque quanto mais escasso eu sou naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, mais escasso eu me torno. Mude a atmosfera do seu lar. Existem situações adversas? Claro que existe. E nós vamos falar delas depois do intervalo. Mas com Deus, com fé em Deus e usando aquilo que nós temos ao nosso poder de justiça, nós vamos conseguir conquistar e sair da escassez.
Existem situações de escassez em que nos acostumamos com a fraqueza e fazemos apenas aquilo que é possível segundo a percepção natural. Vou lá tentar. Vou tentar fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer, toda vez que você fala vou tentar, quando você vai lá e tenta, se deu certo ou não deu certo, está tudo certo. O seu cérebro entendeu, meta alcançada, porque você falou que ia tentar. O que você precisa fazer, mulher, que está aí do outro lado da tela, comenta comigo, que você fica pensando, eu vou tentar. Será que vale a pena sair da zona de conforto, que não é zona de conforto, para fazer o novo, para fazer melhor? Quem sabe tem alguma situação dentro do seu lar que você precisa denunciar. Veja só que sério isso. Mas, poxa, deixa disso. Abafa o caso. Vamos colocar um pano em cima disso daqui, porque isso daí vai dar muito trabalho. Ei, talvez seja nesse programa que você está assistindo aqui, você está falando, por que eu estou parada vendo esse programa? É para te dizer, ei, mulher, reaja, toma uma decisão, pare de tentar e haja. E decida fazer o que precisa ser feito por você, pelos seus. Então vamos juntas, porque isso também é para mim em primeiro lugar. Deus nos chamou para sermos fortes e essa força, no entanto, só se dá pela perseverança naquilo que Ele nos fala dia após dia. Em meio às ondas de um mar agitado, uma longa peregrinação no deserto, as guerras maiores que nós, é somente a espera no Senhor que nos traz vigor. Quantas notícias, Covid, é guerra, é aumento do combustível, é aumento da alimentação, é o desemprego, é o frio, o povo na rua morrendo de frio. Quantas notícias nós temos? Se nós não estivermos o vigor no Senhor, aonde teremos? Aonde você vai recarregar a sua energia? No natural? Querida, quero te convidar a recarregar essa energia em algo sobrenatural. E eu vou te falar, se não for isso, eu talvez não estaria aqui. Talvez eu estaria no sofá também, chorando, reclamando, maldizendo a situação. Mas é no Senhor que nós conseguimos vencer um dia, só um dia de cada vez, só por hoje. Só por hoje eu decido levantar. Só por hoje eu decido fazer o que tem que ser feito. Amanhã a Deus pertence. Óbvio, planos, metas são necessários na nossa vida. Mas pare de pensar extremamente no futuro, viver o seu dia completamente lá no futuro. Isso vai te trazer ansiedade. Viva o hoje. Quem você pode abraçar hoje? A quem você pode fazer um caldinho bem quentinho hoje? A quem você pode dizer que ama hoje? A quem você pode fazer justiça hoje? A quem? Então vamos lá, vamos nos erguer, porque o amanhã é construído hoje. E se eu fico paralisada só pensando no amanhã, o amanhã não vai existir, porque não foi feito nada no hoje. Faz sentido aí para você? A confiança em Deus é a chave para a força que você precisa nessa temporada. Está se sentindo fraca? Aguarde em Deus. Está se sentindo abatida? Regue a promessa com orações. Está pensando em desistir? Olhe mais uma vez para o alto e lembre-se da direção que um dia lhe foi dada. Qual foi a promessa? Em algum momento, você teve um sinal do que era para você fazer. Qual foi a promessa? Traga à memória aquilo que te traz esperança, nessa promessa que você se agarra e que você vai. Essa é a hora de você perseverar. Lembre-se de que o Senhor já está fazendo em sua vida e eleve a atmosfera da resistência que existe em seu interior. O Espírito Santo vive em você e faz lembrar os dias antigos, dando principalmente um vislumbre do futuro, onde a promessa de Deus se cumprirá e você se mantiver caminhando com os olhos fixos neles e os pés no caminho que Ele fez, receberá a herança. Às vezes você para pensar, sou um fracasso porque não deu certo. Não deu certo meu casamento, não deu certo a faculdade que eu quis fazer, não deu certo o negócio que eu abri, eu tive que fechar, empreender. Nossa, um desafio no Brasil, quantos eu já ouvi isso? Não deu certo. Só realmente fracassa quem desiste.
A desistência é o verdadeiro fracasso. Não deu certo de um jeito, vai dar do outro. Não deu certo com uma pessoa, mas você pode ser feliz com outra. Nossa, Lígia, mas a gente fala tanto de família, eu amo a família. Mas você não é obrigada a conviver com alguém que não te ama, que não te trata bem, como Deus te trataria. Porque, eu não sei se você sabe, existe um versículo na Bíblia que o homem deve amar a mulher assim como Cristo ama a igreja. Como que Cristo ama a igreja? Ele só morreu pela igreja, entendeu? Não aceite nada menos que isso, mas também faça a sua parte. O que você está precisando fazer? Uma mudança de rota, ajustar, colocar os pingos nos is. Que nesse programa você está aprendendo aqui juntas e tem algo já remexendo aí dentro de você. O quê? Comenta comigo se você puder, no meu Instagram ou também aqui no canal do YouTube, tá bom? E continuando, para a gente finalizar essa nossa parte, eu quero ler com você. Assim como Josué, espie a terra e volte com boas notícias àqueles que te cercam. Derrame sobre eles a esperança que acende sua alma e confie que o Deus que chamou manterá a aliança de amor que fez com você. Seguindo com confiança seu caminhar, será livre de fadiga e a sua cabeça coberta pela presença do Senhor. A maior canseira não é a física, é a emocional e a espiritual. E só existe uma coisa que pode nos afastar do Senhor, que é a nossa mente. Então, cuida da sua mente, cuide dos seus pensamentos. Talvez lá na sua infância te aconteceu algo que realmente te faz ficar assim, como sabe o cachorrinho quando corre atrás do próprio rabo? Já se sentiu assim? Fiz, nadei, morri na praia. Mas existe esperança para você. Troque o seu olhar. Mude o seu olhar para um olhar mais positivo. Um olhar de esperança mesmo que a situação seja ruim. Mesmo que o luto tenha entrado no seu lar. Quantas mulheres nós passamos por isso aqui na pandemia? Quantos lares foram ceifados? Mas eu quero te dizer que mesmo apesar disso, existe esperança, tá bom? E eu quero te incentivar a profetizar sobre sua casa. Eu espero no Senhor. E vamos comigo repetir? Vamos fazer como se fosse uma oração. Eu nunca fiz isso aqui no programa, mas hoje eu sinto esse ímpeto de fazer. Repete comigo, tá bom? Eu espero no Senhor o cumprir de suas promessas, e Ele me faz forte. Não me cansarei na minha jornada, eu o louvarei por todos os seus grandes feitos. Em meio às guerras, eu sou vencedora, pois o Senhor habilita minhas mãos para a batalha. Eu corro rápido, voo alto, eu sou renovada de força em força. Amém? Então que nesse programa, depois você volta lá na internet e ouve isso e repita isso em voz alta. Que a sua força, mulher, seja renovada dia a dia. Suas mãos estão prontas para a batalha. Não é a ausência de luta, de provação, nem a ausência de dor. Não é mesmo. Mas é o que nós vamos decidir fazer com isso. E aí, depois você me conta como foi. Porque ficar deitada, ficar desamparada, sem pedir ajuda, sem se unir com mulheres que têm o mesmo propósito, visão, têm expertise para te ajudar em algo que você não pode fazer, você realmente vai fraquejar. Mas se você já faz tudo isso, Lígia já faz tudo isso, e mesmo assim, eu estou cansada. Então, seja hoje o seu dia de renovar as suas forças no Senhor Jesus. Amém? Então, agora, eu vou chamar o nosso intervalo, porque depois dele tem uma convidada muito especial. E nós vamos falar de um tema que, infelizmente, é muito mais comum do que a gente possa imaginar dentro dos lares. Preparada? Aperta o cinto aí, eu te espero. Tchau! Nós voltamos do nosso intervalo e eu tenho o maior privilégio de apresentar a vocês minha convidada especial. Ela tem um nome lindo, maravilhoso, doutora Lígia Frazão. Muito obrigada por ter aceitado o convite
esta tarde, de sentar aqui, tomar um café conosco e também nos abrilhantar com sua sabedoria. Eu que agradeço, é um privilégio participar. Então, deixa eu apresentar para vocês, doutora Lígia Frazão, conheci por intermédio de uma grande amiga. E ela veio aqui porque temos um tema bem delicado a falar. Estamos falando sobre o Maio Laranja. E Maio Laranja fala sobre uma questão que, infelizmente, é muito mais comum do que eu e você possamos imaginar. Mas antes eu quero conhecer um pouco da sua história, doutora Lígia. Me diz, o que te fez procurar o direito? O que me fez procurar o direito, vamos lá. Isso. Eu tinha algumas opções, assim, algumas ideias, né? Aliás, eu acho muito cruel que na adolescência a gente seja conduzida a escolher algo, exatamente, né? porque é tão difícil, né? São tantas possibilidades, mas... E a cabeça do adolescente está mil, né? Exatamente. Então, mas tinham 3 coisas que me norteavam, assim, a área e o que eu tinha a intenção de fazer. Mas, por fim, conversando com meu pai, quando eu falei de algumas opções, na hora que eu falei de direito, ele se afeiçoou com a minha intenção. Então, o olhinho brilhou. Existia meu pai, na verdade, ele tinha formação também nessa área. Legal. Embora ele atuasse mais. Meu pai teve duas formações, né, odontologia e direito. Então, assim, era algo que ele também conhecia, que eu também tinha experimentado de alguma forma, acompanhando. Legal. E me trouxe esse interesse e acabei indo para esse caminho. E aí, doutora Lígia, e você engrenou nessa profissão? Foi a primeira que você escolheu? Foi o primeiro vestibular? Sim, foi o primeiro vestibular. Eu tinha inicialmente outras opções, mas na hora de fazer a inscrição para o vestibular eu fiz para direito, fiz, né, várias tentativas de universidades, mas fiz para direito todas as inscrições. Que legal. E durante a sua trajetória de estudo, né? Porque a cabeça vai mudando, a gente vai ficando uma mulher mais madura, né? Mesmo sendo tão jovem. Você foi se encantando? Porque eu vejo algumas pessoas se desiludindo com a área. Não só com direito, mas qualquer outra profissão. Como que foi isso para você? Nesse processo de conhecer a lei, conhecer cada especialidade... Porque vai passando, né, primeiro ano de direito, segundo. Como que foi isso? Direito, para mim, é desafiador e é encantador, justamente porque é amplo demais. É desafiador até hoje? É desafiador até hoje, porque se você mergulha no universo de um assunto que você nunca participou, numa área que você desconhece, você encontra um universo ali dentro. Imagino. Né? Então, assim, você nunca estudou o suficiente, porque tudo pode ser a primeira vez em qualquer situação, em qualquer circunstância. Né? Hoje eu estou com um pouco mais de 20 anos de formada, mas às vezes aparece alguma coisa que é a primeira vez que você atua naquele tipo de processo. Então, é a primeira vez, né? Uau. E isso faz com que seja muito desafiador, porque para desempenhar bem você precisa estudar, se empenhar naquilo, né? Então, eu acho fascinante até hoje. Uau. Apesar de passado esse período, eu ainda acho muito fascinante, porque são novas descobertas, né? Mesmo quando os processos são semelhantes, você tem características diferentes e as pessoas são diferentes, né? As pessoas envolvidas são diferentes. Então, isso às vezes dá um tom mais personalizado em cada situação. Em cada caso, não é algo Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, né? exatamente. Que legal. E aí você, na faculdade, depois teve a sua primeira filha, foi sua filha? Foi a primeira? Minha filha, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal. Ai, que delícia. E a maternidade surgiu e você advogando? Sim, na verdade, eu já estava formada, né, quando eu tive ambos. Eu casei, acho que uns 8, 9 anos depois. Então, quando vieram as crianças, eu já estava... Já estava atuando. Sim, já estava atuando e eles cresceram nesse ambiente também. Uau. Se alguém lá fizer direito, não vai dar... não dá nem para... Discutir, vá para outra área, né? Que legal, que interessante isso. E a OAB, né? Passar pela OAB, para quem é estudante ou para a mulher que está estudando, temos o Guardiãs do Lar, que não importa a idade. Parece o bicho de 7 cabeças. Sim. E você passou por isso.
Qual dica você dá para essa mulher que não estava na pauta da nossa conversa, a gente já pregando uma dica aqui, vamos ajudar, vamos contribuir, o que a gente pode fazer? A gente tem agora características um pouco diferentes do exame da ordem da época que eu estava na faculdade, porque assim, primeiro a gente precisava concluir a faculdade para fazer o exame, porque caso passasse eu já tinha que apresentar o comprovante de conclusão de curso. Hoje a pessoa pode fazer ainda na faculdade, ainda estudando. Eu não sabia. E eu acho isso maravilhoso, porque sim, é uma tensão muito grande quando você se forma, né? Porque você se formou, enquanto você não passa no exame, você não é mais estudante, mas você também ainda não é advogado, e aquilo te coloca num período, você não pode ser mais estagiário, porque você não é mais estudante, mas você não pode trabalhar, atuar profissionalmente, porque você ainda não é advogado. Então, essa possibilidade de hoje fazer isso durante o período que você ainda está estudando, né, penúltimo ano, último ano, eu acho excelente, porque vai, já te posiciona, né? A pessoa já está aprovada, na hora que tiver concluir o curso, vai lá e faz inscrição na ordem. Que legal. E começa a trabalhar, enfim, já tem uma outra forma de lidar com essa questão do exame. E vai treinando também, né? Então faz um ano, não conseguiu, vai treinando de novo, Sim. né? Isso é muito interessante, porque vai ficando esperto, Sim. experiente nos exames e nos testes. Doutora Lígia, eu convidei ela para nós falarmos sobre o Maio Laranja, que atua, é uma campanha. Da onde surgiu essa campanha? Olha, eu tenho acompanhado essa questão do dia 18 de maio já tem alguns anos. Hoje, eu sou vice-presidente da OAB, da subseção de Tremembé, cidade onde eu moro, e a minha porta de entrada na OAB foi a Comissão da Criança e do Adolescente. A Comissão da Criança é a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, para poder atuar com essa questão da comissão, eu fui atrás de entender qual seria o contexto na minha cidade para isso e me deparei justamente com esse assunto. Então, assim, eu não posso te dizer que eu fiz uma especialização nesse assunto, mas eu tenho uma atuação nesse assunto, uma vivência nesse assunto e em torno das circunstâncias, porque terminado aquele período dessa comissão da criança, eu costumo brincar que eu saí da comissão da criança, mas a comissão da criança não saiu de mim. Nunca sai de você. Porque realmente é muito relevante, principalmente quando a gente tem filhos. E explica pra gente, para as mulheres que estão ali, o que é essa comissão da criança? Porque na cabeça da mãe, da guardiã do lar, ela precisa entender, como assim comissão? O que faz essa comissão? A OAB ela funciona, digamos assim, as atuações dela, principalmente em relação à comunidade, né, à população, ela acontece através de comissões. Então, nós temos assistência judiciária, por exemplo, que faz que as pessoas são atendidas, né, pessoas hipossuficientes são atendidas lá. Tem algumas comissões que são internas para trabalhos dentro da OAB, como da mulher advogada, do advogado idoso, algumas comissões que têm uma intenção de especializar algumas categorias. Por exemplo, a gente tem a Comissão dos Jovens Advogados, que são as pessoas que estão inscritas até 5 anos na ordem, e algumas comissões que atuam fora da OAB, né? Por exemplo, vai para a comunidade. OAB vai à escola, OAB vai à comunidade. Que legal. São algumas comissões que atuam, que têm esse papel social, né, de atuar em relação à comunidade onde a OAB está inserida. E a Comissão da Criança, ela atua nos direitos da criança e do adolescente. Então, em alguns momentos, nós somos procurados por alguma questão, né? E geralmente quem procura são os pais, são professores, quem procura? Olha, ali em Tremembé especificamente, a gente tem um pouco de tudo. Assim, às vezes a gente tem diretores de escola pedindo auxílio para alguma atuação dentro das escolas. Às vezes a gente tem a procura de familiares, né? Às vezes é pai, é mãe, é avó, né? Drogas, por exemplo, é uma questão que às vezes não, geralmente desestrutura a questão familiar, e às vezes essa criança está com a avó paterna, com a avó materna, enfim, são eles que vêm procurar auxílio para alguma coisa. Então, a gente geralmente atua, enfim, à medida de que haja uma provocação nesse sentido, né? Que haja uma busca de auxílio nesse sentido. E para poder atuar em Tremembé, quando eu fiquei responsável pela comissão,
eu busquei levantar quais eram as questões, né? E Sim. neste contexto me deparei com a questão do 18 de maio, que hoje, né, dedicam o mês de maio para essa questão do Maio Laranja, que, assim, 18 de maio foi uma data que virou lei, por sinal, para instituir o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Uau! Isso aconteceu porque houve uma tragédia no Espírito Santo, em 1973. Uma menina foi abusada e foi assassinada, né, para encobrir, né, o que estava acontecendo. Infelizmente, os responsáveis por esse crime nunca foram nunca foram condenados, porque assim, houve um processo longo, existe toda uma matéria, né, sobre essa questão na internet, hoje, né, disponível para que as pessoas tenham acesso à história da Araceli, que era o nome dessa criança. E então as pessoas, enfim, um processo longo, desgastante, onde pessoas morreram, desapareceram e acabaram não sendo os verdadeiros responsáveis, não responderam por esse crime. Então, assim, eu ouvi você falando aí inicialmente e eu sempre penso que, assim, mais importante do que o que acontece com a gente é o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente, né? Total. Então, o que se fez com o que aconteceu com a Araceli foi escolher uma data, que foi a data onde, né, esse fato aconteceu, para se dedicar ao combate desse tipo de crime. Então, por isso, a gente tem o 18 de maio, que agora se estendeu, né, para essa questão do Maio Laranja. O Maio Laranja. E o que é mais profundo? O Maio Laranja tem a ver com abuso, né, da criança, do adolescente, o abuso sexual. E foi levantada uma estatística de que isso dentro dos lares é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, você está numa roda de amigas, então vamos supor que todas as amigas são da minha idade. Você sabe dizer para mim a porcentagem entre 10 mulheres conversando, quantas foram? Você sabe dizer? Então, foi feito. Existem alguns estudos que dizem que em uma roda, onde tem 5, 4 foram, e é muito grande esse número. E esse abuso é tanto para criança menina quanto para o menino. Não tem a diferença porque ela é menina, Sim. Porque ele é menino. E isso tem acontecido, infligido, tirado a inocência das nossas crianças de uma forma gritante. Só que acontece, muitas pessoas, muitas mães, muitas avós, até mesmo escola, preferem não denunciar porque tem medo de represária, do que pode acontecer com a criança, do que de pior pode causar se nós nos levantarmos e gritarmos, ou alguém fez isso. E de repente, esse alguém é alguém da própria família. Sim. Quando se torna alguém da própria família, né? E estudos dizem que a maioria dos casos é alguém da família, alguém muito próximo. É raro os casos de alguém que vem e de repente pega, porque a criança ela é conquistada. É isso mesmo que eu estou falando? Conta um pouco da sua experiência para a gente. Eu concordo com isso e eu gostei muito de ver você usando várias vezes o termo comum. Porque isso é comum, mas não é normal. Exatamente. Não. Só que é tão frequente que em alguns ambientes, infelizmente, eu fiquei chocada de perceber isso, mas em alguns ambientes isso é tido como normal. O que é muito grave. Gravíssimo. Né? O que é muito grave, porque nós tivemos contato com casos que acabaram em prisão, onde o abusador não achava que estava fazendo nada de errado, porque eram as mulheres da família dele, era normal que aquilo acontecesse. Eram as filhas. Eram filhas, eram Nossa, netas, então assim, era normal que aquilo acontecesse. Então assim, eu acho muito bom enfatizar que não é normal, é comum, mas não é normal. Não é normal. E essa pessoa, ela tem uma questão moral, Sim. a questão da lei, né? Incrível como esse homem acreditou que as mulheres eram posse dele. Sim. A pessoa, como isso geralmente acontece em ambiente familiar, né,
principalmente porque quanto menor a criança, a possibilidade disso acontecer em ambiente familiar é enorme, né? Maior. Então, a gente tem essa relação de confiança, né? Isso gera também medo, porque como é que a criança vai fazer algo contra alguém que está ali, que é quem educa, que é quem cria, quem cuida, que é quem deveria estar protegendo, né? Uau. Então, assim, para a criança, isso é muito, eu acho muito cruel. Quando eu vejo esse tipo de situação na adolescência, eu acho muito triste, mas o que realmente mais me sensibiliza é na criança, porque a noção do que está acontecendo fica confusa, né? Esses medos todos ficam confusos e às vezes você vai ter uma criança que só vai conseguir falar disso na adolescência, onde você já nem sabe. Quando consegue falar. Sim. E aí, às vezes, você já não sabe mais a extensão do dano daquilo, porque aquilo já veio acontecendo há algum tempo, ou aquilo já aconteceu há muito tempo, ou aquilo vem acontecendo durante uma infância inteira. Então, eu acho realmente muito cruel. E como a gente disse, assim, não é normal, né, mas é comum isso em certos ambientes, em certas famílias. Eu, infelizmente, tive contato com algumas situações onde, enfim, a estrutura familiar ali fazia com que uma mãe que soubesse, de repente, fechasse os olhos para aquilo, porque era um pai, um padrasto, ou alguém que mantinha financeiramente, né? Mantém financeiramente aquela família, então como é que eu faço algo? E eu vou denunciar, vou morrer de fome? Exatamente. É isso que pensa, e aí se normaliza uma coisa que não é normal. Não é normal. Doutora Lígia, eu vou chamar um intervalo agora, mas segura que nós vamos falar de algumas experiências nessa área, de alguns casos, mas nós queremos que isso aqui seja uma voz, esse programa é uma voz. Se você enfrenta isso na sua casa, denuncie. Não fique guardando isso, porque não é normal. Pode ser comum, mas normal não é. Eu te espero depois do intervalo. Tchau! Voltamos então e o tema tá quente aqui nesse programa, né? Então senta que lá vem histórias verídicas, mas que também pode ter um resultado totalmente diferente. Continuando com a minha linda Xará, que seu nome é lindo, já falei isso para você. Seu nome é maravilhoso. O seu também. Muito obrigada. Doutora Lígia, voltamos ao nosso tema então. Conta para nós uma experiência assim que geralmente você pega descobriu esses casos na escola? Foi isso? Como que foi? Bom, eu já tive situações de processos em que a gente estava atuando. Em alguns momentos, pessoas que foram procurar ajuda na OAB para saber como que deveria agir, de que maneira deveria agir. E a OAB tem esse tipo de serviço, então eu estou em dúvida, eu vou lá, peço uma ajuda. Sim, é que assim, a gente tem, dentre as comissões que eu te falei anteriormente, existe de assistência judiciária. Legal. Então, a gente atende a população em geral. Eles muitas vezes vão lá com algumas questões já definidas, tem um divórcio para fazer, a coisa já está formatada, né? Já sabe o que é fazer. Agora, em alguns momentos, não, a pessoa quer ajuda mesmo. Exatamente. Acontece alguma coisa e eu não sei o que eu faço com isso. Então, às vezes, vão só mesmo em busca de alguma orientação. Nem todas as ações são movidas na OAB, porque algumas coisas são de titularidade do Ministério Público, por exemplo. Então, mas a gente pode orientar, né, de como é que a pessoa deve proceder, o que ela deve fazer, como que ela vai agir. Entendi. E aí, conta pra gente um caso que mais te chocou, assim, ou que você falou, não acredito. Olha, é tão difícil, porque como a gente disse, como isso geralmente acontece dentro de casa, como geralmente isso é na família, é difícil escolher algo que choque mais. Entendi. Mas eu tive contato com algumas situações, ou por pessoas que procuraram na OAB, ou por como eu te disse, eu saí da comissão, mas a comissão não saiu de mim. E um compromisso que eu tenho comigo mesma é de ir. Geralmente, nesse período de maio, eu vou aos lugares para poder falar disso, para poder falar com estudante, para poder falar em escola. E sempre que a gente vai numa escola, você vem com algum histórico, com alguma denúncia, com alguma questão. Aí o aluno fala com você, então, a minha amiga ou a minha prima... então vai ter uma amiga lá longe.
E aí o olhinho já fala, ah, não E é, aí amiga. já fica fácil, infelizmente, de perceber que ali tem uma questão, né? Aham. Então, eu tive uma situação, duas situações mais recentes, assim, que eu me lembro, mas foram de duas meninas que de escolas diferentes, durante uma palestra, uma delas eu vi que teve uma reação diferente ali na hora, ela estava incomodada, a gente estava falando sobre o tema e ela estava inquieta, sentada ali. Num dado momento, ela pediu para sair da sala de aula e ela para ir no banheiro e ela não voltou. A gente encerrou a palestra, enfim, durante o intervalo ali, a gente estava se despedindo ali da coordenação, direção, essa menina passou por mim e eu percebi os olhos dela vermelhos. Aí eu fui pedir para a coordenação ter uma atenção ali, porque eu acreditei que ali tinha alguma questão, porque ela estava incomodada com o assunto. Ela, assim, manifestou um comportamento diferente naquele... E, assim, infelizmente, eu não estava errada. Ela estava com uma questão com o padrasto. Ela, naquela semana, ela, inclusive, estava na casa da avó, porque pediu para ir para a casa da avó, porque estava acontecendo a questão em casa e ela não encontrou respaldo ali na mãe, então foi para a casa da avó e, enfim, aí teve toda uma atuação de conselho tutelar, a questão prosseguiu dali para frente. Teve uma outra questão em escola também, que depois de encerrado tudo, a menina veio falar comigo, essa já um pouquinho mais velha, era uma escola de segundo grau, e ela já com 17 anos, aí ela veio falar comigo com lágrimas nos olhos, perguntando o que aconteceria se ela denunciasse uma pessoa da família dela, porque ela tinha sido vítima de abuso aos 10 anos de idade. Aí eu perguntei, ainda acontece alguma coisa? Ela me disse que não, mas que ela estava querendo fazer uma denúncia em virtude do fato, ela achava que existia uma prima que estaria sofrendo abuso na mesma idade, porque essa prima tinha naquele momento a mesma idade que ela tinha quando foi abusada. Então, esse caso acabou refletindo numa denúncia posteriormente. Ela se encorajou depois que a gente conversou. Eu, no dia que saí de lá, saí muito... Imagina, coração. Muito aflita, porque era uma questão familiar, ela não sabia como lidar com aquilo, porque ia envolver os membros da família, o abusador era uma pessoa da família, então... eu me senti muito impotente, porque eu falei, como eu ajudo, né? Mas, enfim, a gente conversou, falou sobre aquilo, depois eu tive um retorno da direção dessa escola, de que ela se encorajou, fez uma denúncia e, enfim, as autoridades ali tomaram as providências para encaminhar o caso. Então, assim, infelizmente, é muito frequente, né? É muito comum, como a gente disse. Então, existem muitos casos, alguns mais leves, alguns mais graves, mas existem muitos casos. Mas a lei é igual para os casos leves, mais graves, ou não tem isso? Na verdade, isso tem a ver com o que vai ser, com a consequência disso, com a pena. Todo crime, na verdade, você tem uma pena que varia de um tanto a tanto. O que vai fazer ele de tanto a tanto? Justamente de que forma ele foi cometido, qual a gravidade, qual era a vulnerabilidade ali da pessoa que foi vítima, né? Então, isso vai ser considerado para que se dose aí, né, a intensidade aí dessa pena. Entendi. E quando a criança passou, o adolescente passou por isso, ele denuncia, ele dá alguns indícios. Ah, sim. Eu acredito muito nos sinais que a gente vê nas crianças, né? Na criança ou no adolescente, uma mudança de comportamento, né? É muito flagrante. Eu sempre acho, a criança principalmente, às vezes você vê um quadro de uma rebeldia ali excessiva ou de uma introspecção muito grande, né? Uma criança que de repente conversava e falava, de repente fica introvertida ou que de repente não aceita contato que antes ela aceitava. Enfim, você vê uma mudança de comportamento. Eu acho que tudo isso é algo para a gente ficar atento, né? Fora o fato de advogar, tem essa questão de ser mãe, né? Então, isso treina o olhar da gente para os comportamentos, né, para o que está acontecendo, deixa a gente atento. Uma coisa importante que você também mencionou foi essa questão do menino e menina, né? Não existe distinção para um abusador. Às vezes o foco fica muito nas meninas, mas os meninos também são vítimas de abuso. Então, é uma questão...
eu sempre, como advogada, eu penso na questão legal. Agora, como mãe, eu sempre agi preventivamente com os meus filhos, no sentido de falar, olha, qualquer comportamento diferente, a pessoa que vai poder te ajudar sou eu. Então, assim, quem está aqui para tomar conta de vocês sou eu. Então, qualquer pessoa disse alguma coisa, colocou a mão em algum lugar, agiu de uma maneira diferente, qualquer coisa que você achar diferente, você tem que me falar, porque eu vou poder te ajudar. Isso não importa quem vai ser. Eu sempre dei para eles como exemplo as pessoas que eu mais confiava, as pessoas que eu não tinha dúvida nenhuma de que poderia fazer alguma coisa, para eles saberem que era qualquer pessoa. Entendi. Então, assim... Então, ter essa conversa aberta, você acredita que isso é importante? Eu acho que isso é a única forma de prevenção. É a única forma de prevenção. Primeiro, para que a criança tenha a facilidade de te acessar. Porque uma coisa que me chama atenção nesses crimes, que eu acho muito cruel, é porque, assim, nosso corpo, ele tem áreas que vai produzir prazer. Sim. Então, a criança, de repente, está numa situação que ela percebe que tem algo de errado, porque se é algo que acontece escondido, se é algo que não pode falar para ninguém, se é algo que tem uma atmosfera de errado ali, né? Total. Mas, de repente, faz algo que, de uma certa maneira, você gosta, isso dá uma confusão, né? Então, às vezes... gera um sentimento de culpa aí, né? Mas será que eu sou culpada daquilo que está acontecendo? Como é que eu vou contar para minha mãe? Como é que eu vou contar para o meu pai? Como é que eu vou contar para alguém? Então, ter esse corredor livre aí, né, de livre acesso com os filhos da gente, eu acho essencial. Assim, olha, qualquer coisa que aconteça, você tem que me contar, porque sou eu que posso te ajudar. E qualquer alteração, qualquer comportamento inconveniente, qualquer fala inconveniente, porque às vezes isso pode ser só o começo, né? Porque a pessoa tem que ir ganhando confiança. Né? Então, uma fala, uma piadinha, uma brincadeira, algo inconveniente, que pode ser só a porta de entrada para alguma situação. Né? Então, com os meus filhos, eu sempre agi dessa maneira, sempre achei necessário deixar um acesso livre, né? Um diálogo, para que eles possam perguntar qualquer coisa, para que eles possam falar de qualquer coisa, e isso ser uma maneira preventiva. Né? Doutora, e agora? A mãe viu, ou a criança procurou ajuda, porque ela pode, vai que tem uma criança mais xereta e tem algum advogado, vai lá na escola, fala, acontece. Como que funciona esse processo? Então, as crianças, geralmente as denúncias, quando você está envolvendo criança, elas vão, via de regra, passar por um conselho tutelar. Né? A criança, às vezes acontece ser direto numa delegacia, mas geralmente quem vai ser acionado, por exemplo, uma criança fala isso para o professor na escola, para o diretor na escola, para alguém na escola, o conselho tutelar que é vai ser acionado. Né? E isso vai ser encaminhado, porque assim, o titular de um processo desse vai ser o Ministério Público. Então, o promotor é que vai atuar nessa situação. Né? E existe toda uma circunstância ali a ser apurada, porque a criança vai falar daquilo e ela vai ter uma escuta especializada, né? Ela precisa ser ouvida sobre aquilo, ela vai ser avaliada por profissionais para que se entenda o que realmente está acontecendo. Então, assim, a gente tem assistente social, você tem o psicólogo, que vão participar desse processo, né? Geralmente, para que se avalie o que realmente está acontecendo. Porque existem situações que deixam provas, né? Existem situações que você tem como levar para fazer um exame, colher material e saber que houve alguma coisa ali. E os que não dá? Existem situações que não, porque assim, uma violência nem sempre ela é só física, né? Às vezes ela também é psicológica. Então, a gente precisa apurar o que de fato aconteceu. Às vezes você está numa situação ali onde colocaram a mão, né? E isso já é o abuso. Né? Agora, isso não deixou vestígio, isso não deixou material para ser coletado, né? Mas isso pode ter deixado uma marca ali naquela criança, que um psicólogo vai saber avaliar. Então, assim, na hora que passa por uma entrevista, né, por um psicólogo, por um assistente social, pelas pessoas especializadas, você consegue construir, né, constituir essas provas para poder instruir esse processo. Entendi. E vamos supor que uma criança, ela aconteceu na infância, a família não fez nada e ela vira
uma pessoa maior, capaz, e ela quer denunciar. É possível isso? É possível. Na verdade, o que acontece? A partir dos 18 anos, Sim. ela não precisa mais Da assinatura dos pais para fazer uma denúncia, né? É claro que isso não é para toda a vida também, né? Isso, porque assim, todo crime tem um período de prescrição. Sim. Então, eu vou te dar assim, um exemplo do que seria talvez o maior em termos de prescrição, para a gente ter aí um parâmetro de data, né? De período. Um estupro de vulnerável, por exemplo, alcançaria aí uma pena maior. Então, esse é o tipo de delito que isso deve dar uma prescrição em 20 anos. Então, assim, a partir dos 18, ela pode denunciar. E o período para isso são esses 20 anos. Passado esse período, a lei não alcança mais, não existe mais a punibilidade daquilo. Né? Então, se você não tiver apurado esses fatos dentro desse período, você não tem mais como punir, né, pelo que aconteceu. Mas a pessoa pode fazer a partir dessa data, porque contra o menor não existe prescrição. Mas aí, aos 18, ele já não é mais menor, a partir daí a prescrição vai ser alcançada, né, 20 anos depois. Então, a partir dos 18, ele pode fazer. Uau, então, quem quer já denuncia. Sim. Qual é o maior medo, você sabe dizer, das pessoas que não querem denunciar, fora a questão do sustento? O medo da represália? Às vezes eu acredito que a exposição seja uma coisa que incomode, né? Sem dizer que não dá para desconsiderar que você vai reviver, né, aquela situação. Vai reviver, exatamente. Porque, como eu disse, vai ter uma escuta, vai ter atuação, né, de profissionais, você vai passar por audiências, você vai... Enfim, você revive fatos, né, que estão ali arquivados num local da memória que geralmente a gente coloca num lugar para doer menos, né? Sim. Então você quer esquecer, Tem apagões de memória quer infantil, guardar ali capaz. num lugar que incomode Total. menos. Então remexer nisso é desconfortável, né? Então algumas pessoas acabam achando que não dá para conviver com a história e vai, mas não é bem assim, né? Até mesmo porque eu fico pensando sempre que frear, né, uma situação dessa é contribuir com os outros, porque uma pessoa... Geralmente isso não é um fato isolado. Não. Né? Isso não aconteceu o com agressor aquela que faz pessoa. com uma, faz com outras. Exatamente. Então, quando você se encoraja para fazer uma denúncia nesse sentido, na verdade, você está ajudando as próximas vítimas que não acontecerão em virtude de você ter feito alguma coisa, né? Ter agido. Doutora Lídia, existe algum telefone, disque denúncia, alguma coisa ou não? A gente tem o Disque 100, né? Que é um disque, que é uma maneira de fazer denúncia, né? Isso é nacional. A própria polícia é um canal, né? O 190 é um canal para você fazer denúncias, né? Para você buscar auxílio, né? O 90 é um canal, mas enfim, o importante é agir, né? Acho que o importante é agir, é tomar providências. Algumas coisas, quanto mais cedo, melhor. Como eu disse, alguns delitos você não tem material para se coletar, né? Outros não. Outros aconteceu efetivamente alguma coisa ali, então tem que levar para fazer exame para você conseguir ter essas provas, né? Para auxiliar nessa questão processual, né? Então, eu acho necessário que se tome providências o quanto antes, né? Legal. Enfim, para que o desfecho disso tenha um fim, exatamente. Um fim feliz, não tanto quanto gostaríamos, mas que a justiça seja feita. Sim, né? com certeza. Doutora Lídia, muito obrigada, viu, Eu que agradeço. por desprender o seu tempo, pela sabedoria aqui, por ensinamentos. E eu tenho certeza que o senhor vai te usar muito ainda para ajudar muitas outras vidas, outras pessoas. Sua área de atuação especificamente, qual que é? Se alguém quiser te contratar como advogada. Eu, na verdade, a maior parte da minha vida eu atuei com direito de família. Assim, até pelas características, né, do local que eu estou, enfim. Essa geralmente foi em Tremembé, a gente acaba atuando com um pouco de tudo, porque é uma cidade pequena e a gente está ali num centro dentro da OAB especificamente, como eu disse,
Na assistência judiciária a gente encontra de tudo. De tudo. Mas no meu escritório eu gosto mais de direito de família. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Deus abençoe você. E aqui eu encerro o nosso programa Guardiãs do Lar, dizendo para você aí, mãe, dizendo aí para você que é uma guardiã da sua casa, da sua família, denuncie. E se você foi uma que passou por isso, procure ajuda. Se não for jurídica, porque já passou, como a doutora nos ensinou, tem a emocional, existe a espiritual. Saiba que abuso sexual infantil não é normal. Pode ser comum, mas normal não. E nós nos levantamos em prol dessa causa. Deus abençoe vocês e quero agradecer aos meus parceiros que fazem desse programa uma grande realidade. E eu espero você no próximo programa, hein? Tchau!